Ensinamentos de março de 2015. Primeira parte. Com Raul Mikhail Ivanov. Parte 4. Processos ligados à liberação coletiva. Bem, caros amigos, sou eu, ainda, assim como ainda são vocês. Então, eu não vou pedir questões, desta vez. Gostaria de exprimir certo número de coisas. Essas coisas são ligadas, é claro, ao processo que vocês vivem, que está em curso e que visa, como vocês sabem, a ascensão coletiva, a liberação coletiva e processos que superam, amplamente, o que a pessoa pode conceber e imaginar. Nós temos dado a vocês, durante todos esses anos, elementos de referência. Vocês observam, talvez, que, a partir da abertura de Uriel do mês de fevereiro, além das notas, nós lhes demos, durante esses alguns dias, elementos extremamente precisos que não lhes haviam sido comunicados até agora. Esses elementos que nós lhes damos são referências no que se desenrola e que, de todo modo, desenrolar-se-á, mesmo sem referência, mas que lhes permite, talvez, não satisfazer uma curiosidade, mas, eu diria, bem mais, inscrever-se nessa realidade, sem apreensão, sem hesitações, sem projeções e sem esperanças, mas, simplesmente, como foi dito, em sua nudez primeira, ou seja, em sua brancura, em sua pureza, em sua beleza, aquela da eternidade, aquela de Cristo, aquela do Sol e aquela, também, desta terra, enfim, liberada de certo número de danos, digamos. Então, interessemo-nos, se quiserem, não mais à história, não mais aos sinais e às premissas de que eu falei há anos, e que são, todas, reveladas sob os seus olhos, a partir do instante em que vocês se interessem pelo que pode acontecer sobre a Terra, mas pelo que acontece, também, no interior de vocês. Isso agita, isso treme, isso queima, isso se liquefaz, isso desaparece, isso faz coisas novas, isso faz coisas diferentes, e vocês se sentem bem, mesmo se não esteja, ainda, claramente definido, que há, verdadeiramente, elementos, tanto em vocês como na Terra, que assinalam, de qualquer forma, uma transformação importante. E, mesmo, mais do que uma transformação, é uma ressurreição. Então, é claro, não vamos falar de todos os sinais preliminares que deviam manifestar-se durante esses anos. Vocês os viram, progressivamente, através, aqueles que seguiram o que nós dizíamos em relação ao avanço da luz, vocês viveram alguns sintomas ou sinais que são características da luz. Hoje vamos tentar, ao invés disso, ver, eu diria, de algum modo, o que vai acontecer no fenômeno não coletivo, mas no que precede, agora, o apelo de Maria e, portanto, o processo coletivo. Gema Galgani esclareceu-lhes o que aconteceria durante o período da êxtase. Ela não lhes falou do depois, porque, depois, é a surpresa, e para nada serve focar-se nisso. O que é importante é a aquisição da luz, é a manifestação da luz aqui mesmo, quer vocês vejam, quer sintam em seu corpo, mesmo se haja coisas que possam parecer horríveis, nesse mundo ou em sua vida. Digam-se, efetivamente e compreendam que isso é apenas uma cena de teatro, cujo único objetivo é despertá-los, definitivamente, se isso ainda não foi feito. Então, é claro, há todos os condicionamentos, todas as feridas, toda a sua história, tudo que repetido, progressivamente e à medida de sua vida, como dos outros seres humanos que criam, ainda, um sentimento de linearidade desse mundo. Mas vocês sabem, muito bem, que saem, cada vez mais frequentemente, dessa linearidade, também, através da expressão das dimensões unificadas da obra no branco em seu mundo. Aparição de luz, o que eu dizia ontem, sobre os vórtices elementares, o que pode produzir-se e que vocês veem, tanto em vocês como ao seu redor, o aparecimento da visão de seu corpo de existência, cada vez mais claramente ou, então, se vocês nada vivem de tudo isso, uma capacidade para não mais questionar-se e para tomar a vida, eu diria, da maneira mais simples e imediata, o que quer que ela lhes apresente. E vocês observam, aliás, entre todos os irmãos e irmãs que reencontram aqui e alures, que há alguns, entre vocês, que têm os mesmos processos de vibração de consciência, que vão manifestar, talvez, mais paz e serenidade, outros, mais questionamentos. Isso não quer dizer que aquele que se questiona está mais ou menos adiantado.
Isso quer dizer que o relógio espiritual dele, seu relógio biológico, tem seu próprio ritmo, mesmo se, é claro, vocês tenham referências que lhes são comuns, quando tem a percepção da vibração. Mas, mesmo se você não tenha isso e não nos siga sempre, você se dá conta, efetivamente, de que não é mais como antes. Mesmo se isso lhe pareça pior, o importante é que haja essa mudança. E, mesmo se lhe pareça que essa mudança seja o inverso da luz, é engano seu. É o inverso da luz para o que não tem mais razão de ser e que deve morrer. De qualquer modo que seja. Quer seja por um irmão ou uma irmã, quer seja, como eu disse, por um tijolo que lhe cai na cabeça, ou por qualquer circunstância que a vida aporte a você. Se você permanece nesse aqui e agora, como disse Anael, se você coloca Cristo à frente e entre vocês, nas relações, nas situações e, também, em si, o que é completamente realizável, já, há um mês, mesmo se isso se faça, ainda, para alguns de vocês, por toques minúsculos ou, então, por uma invasão fenomenal de Cristo. Porque Cristo toma todo o lugar, assim que você libere um espaço para ele o toma. É, exatamente, o que acontece com a luz e com seu corpo de existência. De momento, a luz precipita-se em você, precipita-se nos vórtices e, eu repito, cada vez mais possibilidades de agarrar-se. A grande novidade é que, a partir de amanhã, que é o dia da anunciação e que precede, eu diria, a futura semana pascal e, portanto, a lua cheia que chega em breve, em uma dezena de dias, eu creio. Tudo isso, se quiserem, é algo que vai traduzir-se, para vocês, por uma mudança interior, se ainda não se manifestou. E, se você já pensa no que você era, não há um ano, mas, mesmo apenas há algumas semanas, você é obrigado a constatar que há coisas que mudaram. Então, há coisas luminosas, evidentes e, depois, há coisas que lhes parecem não luminosas. Mas eu lhes garanto que o que não lhes parece luminoso hoje, será luminoso amanhã, ou em outro dia. Mas, em todo caso, a partir deste período de amanhã e todo o mês de abril, vocês vão constatar a evidência do que nós lhes dizemos desde as notas de fevereiro, mas, também, o que nós lhes dizemos desde o início desta semana. Quer seja, mesmo, através de suas questões, através de suas percepções, de suas vivências ou suas interrogações em relação à não vivência. Independentemente de tudo isso, se você se olha, objetivamente, você é obrigado a conceber e aceitar que, mesmo independentemente dos estados de existência, das experiências de existência ou, mesmo, do liberado vivo que não é concernido por tudo isso, que se produzem, em sua vida, coisas diferentes. Seu sono está diferente, sua alimentação está diferente, as relações, também, estão diferentes. Você observa que consegue, cada vez menos, compreender com as palavras. Isso é normal. Você se compreende, cada vez mais facilmente, com Cristo e com o amor, e o amor não tem necessidade de palavras. Isso quer dizer que, se você não compreende em uma determinada situação, como dizia Anael, é, simplesmente, que você se omitiu de colocar o amor à frente e por toda a parte, antes de exprimir-se. Porque, uma vez que a pessoa exprime-se, obviamente, o que se exprime é sua pessoa. Ora, o que acontece é o desaparecimento da pessoa. Isso quer dizer o quê? É que os modos de comunicação, aqui mesmo, os modos de relação não podem mais ser travestidos pelas palavras. E, portanto, é preciso olhar-se, de coração a coração e de alma a alma, se ela existe, ou seja, nos olhos, ou seja, com Cristo, que está aí. E isso, de um modo ou de outro, mesmo se você não o tenha colocado em prática, você é obrigado a constatar que há mudanças em todos os setores de sua vida, em todos os setores de seu corpo, de seu modo de viver, de uma maneira geral. Você observa que, em relação ao tempo, também, há distorções, ou seja, às vezes, o tempo passa muito rapidamente, às vezes, ele não passa mais, ele parece não mais escoar-se. Às vezes, você tem períodos de pré-êxtase. Isso pode conduzir a pequenos incidentes. Se você não obedece ao que a luz pede a você, você vai constatar que vai bater, esbarrar por toda a parte, que seu automóvel ficará amassado, que as relações com o outro não lhe parecem mais normais, elas lhes parecem anormais.
mas isso é porque você, simplesmente, esqueceu-se, qualquer que seja seu estado de realizado ou de liberado, de pôr nas relações, ainda existentes, porque você está, ainda, encarnado, de pôr a luz à frente, o amor à frente, Cristo por toda a parte. Se você realiza isso, eu lhe garanto que muito, muito, muito rapidamente você constatará que se tornará feliz como uma criança. E que tudo o que deve desenrolar-se em sua vida, mesmo as obrigações e, sobretudo, as obrigações que você não gosta, vão realizar-se no mesmo estado de paz, porque você sabe que você não é isso. Você não rejeita, você o faz. Isso quer dizer que você transcendeu, que você superou isso. E nada de nefasto pode acontecer. Mesmo se isso lhe pareça nefasto, é apenas uma ilusão da distância ainda, por vezes, existente entre sua eternidade e seu efêmero que se manifesta, ainda. Não se esqueça de que a última passagem é, também, ligada à primeira passagem da aproximação de Uriel, em dezembro de 2010, que é ligada à ativação do verbo, o verbo criador. Se você tem o verbo criador, mesmo por intermitência, as palavras não têm mais qualquer importância. E você se fará melhor compreender na relação com o outro, nos problemas que podem existir em você ou em seu exterior, por exemplo, olhando, tocando, fazendo silêncio antes de falar. E não querer, a todo custo, justificar-se, ter razão, impor o que quer que seja. E o desaparecimento, ele está, também, aí, ou seja, fazer desaparecer os hábitos, as convenções, os códigos sociais, os códigos morais que existiam desde a aurora dos tempos. E se você supera isso, verá que, no outro, mesmo se é o pior inimigo, você pode ver apenas Cristo, não como uma imaginação, não como algo que está no futuro. Não, você o verá, realmente, no instante em que vive isso. Isso quer dizer que tudo o que se desenrola, nesse momento, ao nível da ascensão individual e coletiva, tem por objetivo e vocação apenas fazê-lo entrar, inteiramente, na eternidade. Mas, para isso, é preciso entrar, inteiramente, na humildade, na simplicidade e na maturidade e responsabilidade, sobretudo, no amor. Ora, por vezes, há palavras que saem, que não são compreendidas, na frente. Vocês observam isso, todos. Isso quer dizer, simplesmente, que as palavras que saíram são, simplesmente, palavras que servem para que você se situe, um no outro, na relação. Em contrapartida, se você faz silêncio, se você põe Cristo à frente, naquele momento, o verbo sairá de você. Como se faz a diferença? Não é, tanto, as palavras agradáveis ou desagradáveis, porque o verbo pode, também, dizer merda, mas ele o diz com, não elegância, mas com amor. E isso não é mais um poder sobre o outro, isso não é mais uma vontade que se aplica sobre o outro, mas é a justiça da espada de Cristo, da espada de verdade. O verbo é a espada de verdade. Cristo disse que viria cortar o que deve sê-lo. E você, também, corta o que deve sê-lo. Não lutando, não aportando uma contradição ou uma oposição, mas, bem mais, estando em sua eternidade, simplesmente. Isso quer dizer que você deve perder os hábitos, eu diria, da vida comum. Não para tornar-se um fanático que anda a 3 metros do solo, bem ao contrário, não para portar vestes brancas com flores nas orelhas. Para ser tal como você é, mas novo. Isso passa pelo silêncio, pelo verbo e não mais pelas palavras. Pode ser um olhar no qual tudo é compreendido, no qual tudo é dito. Não são mais os grandes discursos intelectuais, mesmo se nós o façamos, mas é para, não eu, em. Simplesmente, para dizer-lhe e mostrar-lhe onde é preciso portar a consciência para reencontrar esse estado inicial, esse estado primeiro, que é, ao mesmo tempo, o juramento, a promessa e, como disse Gema, o absoluto. O absoluto não tem necessidade de palavras, ele não tem necessidade de explicações, ele não tem necessidade de justificação. Ele vive o instante com tal intensidade, que não pode ali haver incompreensões, confusão, ou seja, o instante presente assume as relações de antes e as comunicações de antes. Aprenda a fazer silêncio. Quando você vê que algo não pode sair de sua boca ou de seu coração, quando você vê que há uma grande alegria, mas, também, uma frustração, pare tudo. Você parará seu mental, assim.
Você não ficará mais frustrado. Mas, simplesmente, em você, como na relação, como não importa qual, como disse Anael, comportamento ou situação ou lugar, faça o silêncio. Aprenda a colocar Cristo à frente. Mas, para que Cristo esteja à frente, e o amor esteja à frente, é preciso, verdadeiramente, desaparecer. Tome por hábito refletir antes de falar, mesmo em uma discussão. Respeite os momentos de silêncio, de integração, como o faz o Espírito do Sol, como eu o faço também, de tempos em tempos, e como nós todos o fazemos, de tempos em tempos, como você, talvez, observou, vindo que, com vocês. Portanto, tudo isso, em qualquer estado e qualquer situação que seja. Não há necessidade de ir meditar ou alinhar-se, uma vez que Cristo está aí. Mesmo se você tenha necessidade disso, em alguns momentos, uma vez que a luz chama você. Mas, no caso de uma problemática, a luz não o chama, você vai dizer: o que aqui acontece? E é você que deve chamar a luz. Não como um pedido para que isso aconteça como você quer, o que quer que seja, aliás, mas, bem mais, para experimentar o silêncio, o olhar. O olhar que remete à alma e não à pessoa. E ao verbo. Mas manejar o verbo, isso quer dizer que a pessoa não está mais aí. Isso quer dizer que as palavras que você vai dizer, ou os silêncios que você vai manifestar, os olhares que você vai portar, a mão que você vai colocar sobre o ombro de seu irmão ou de sua irmã serão muito mais importantes do que o resto. E a solução está aí, qualquer que seja a dificuldade. Portanto, se você aprende uma paciência específica, e sai das convenções habituais de toda relação humana, não para fugir de uma relação ou para fugir de uma ruptura, porque há coisas que devem produzir-se, mas, aí, elas podem produzir-se de diferentes modos. Conforme a pessoa, com os rancores que podem manifestar-se, mesmo se você é liberado ou em curso de liberação, mesmo se você vive o coração e a comunhão conosco. Você sabe, muito bem, e nós também, quando estávamos vivos, que havia situações que nos enervavam, prodigiosamente. Isso é válido para mim, mas era, também, válido para Bidi. Era válido, também, para Sri Aurobindo. Era válido, também, para Teresa. Não se deve acreditar que, porque você está na humildade total, você se apaga para fugir de algo. Ao contrário, você está, plenamente, aí. Mas você está, plenamente, aí não mais, unicamente, na pessoa que você é, mas portador de Cristo. E isso aparece, transparece como o nariz no meio da cara. Então, por que entrar, novamente, na pessoa, com os medos? Quando você está nesse tipo de interrogações, esse tipo de relações ou esse tipo de situações que parecem desestabilizá-lo, pare tudo. Não fuja, pense, simplesmente. O silêncio é a antecâmara do verbo. Faça silêncio, mesmo se o olhem bizarramente, tome alguns segundos, olhe outro nos olhos de modo limpo, totalmente transparente. Não fale, não siga o que lhe diz seu mental ou sua emoção. Tome algumas respirações e, depois, deixe vir o verbo, deixe vir o olhar, deixe vir a solução, tanto em você como em seu exterior, que isso seja não importa o que. Há alguns meses, eu dizia: você vai ao supermercado porque quer comer um tomate, e você se encontra com outra coisa, porque você seguiu a inteligência da luz. Porque você não faria a mesma coisa na manifestação. Ou seja, não mais no desenrolar de sua vida de você sozinho no que tem a fazer, mas em qualquer situação que a vida apresente a você, ou seja, conosco, quando nós chegamos em seu canal mariano, ou seja, entre vocês, quando há algo que não acontece ou quando há algo que passa, mesmo, muito bem. Não é porque isso passa muito bem que seja preciso adotar os comportamentos arcaicos. Você está liberado. Você é portador de Cristo. Você está em vias de ascensão. Você está na ascensão individual. Portanto, você implementa tudo isso. Faça o silêncio. Fique tranquilo. Deixe emergir de você não o pensamento e as palavras, mas o verbo, Cristo. E você verá que, naquele momento, mesmo que sejam as palavras que saiam, não serão mais as palavras que você havia decidido empregar anteriormente. Então, por vezes, você vai dizer-se: mas o que aqui acontece? Eu digo o inverso do que eu pensei.
É perfeitamente normal. Porque o que se exprime, naquele momento, não é mais a pessoa, não é mais, mesmo, a clareza do que você vê no outro, você superou tudo isso. E, aí, Cristo está, realmente, presente em você, e no outro, e entre vocês. E, naquele momento, se você respeita esse silêncio, se você acolhe, totalmente, o outro, mesmo em sua violência a mais evidente, isso será transmutado. Você vai aperceber-se de que você é o Espírito do Sol. Você vai aperceber-se de que as palavras que saem não são mais suas palavras, mesmo se saiam de sua boca. E é, no entanto, você. Mas você, na eternidade. Se não são palavras, é uma atitude. Pode ser um olhar. Pode ser não importa o que, mas não é a primeira reação. É a ação orunda do coração e de Cristo, ou seja, de seu espírito solar. Se você realiza isso, você o tem por um tempo extremamente curto. Algumas vezes vai, na pior das hipóteses, para os mais cabeça de caboche, algumas semanas. E você verá a magia da ação do amor, a magia da fraternidade, a magia real da compaixão. Não a compaixão de superfície, que se exprime de pessoa a pessoa, mas a compaixão natural, de coração a coração. E, para isso, não há necessidade de palavras do mental, nem de palavras dos pensamentos, há necessidade de palavras do coração, há necessidade do olhar do coração, há necessidade da mão que se coloca, do coração. Ou seja, todas as estratégias de funcionamento, quer elas sejam funcionais ou anormais, que lhe pareçam, até agora, assim, serão varridas. Isso quer dizer que, hoje, você está, ainda, em estratégias, como eu disse, de sobrevivência, para colar nesse mundo mais do que na vida. Mas você vai aperceber-se de que, se você cola, cada vez mais, na vida eterna e em Cristo, quer você viva as vibrações ou não, quer sua consciência tenha, já, vivido a existência ou não, o que é que vai acontecer? Mas Cristo, ele vai ver, imediatamente. Onde quer que você esteja. Ele apenas espera isso. Que você mantenha sua casa limpa. Então, talvez, a casa tenha, ainda, sujeiras. Mas se você fala, as sujeiras vão precipitar-se. Então, esqueça-se das sujeiras, esqueça-se do que o outro lhe propõe ou a situação lhe propõe. Coloque-se 30 segundos, e deixe emergir. Sem querer. Sem nada. E, simplesmente, o aqui e agora que vai colocá-lo nesse estado. Ative, se quiser, se você é capaz disso, os triângulos aqui e agora. Você os sente vibrar primeiro. O processo será, sempre, o mesmo. Se você permanece em uma relação, em uma situação, com seu amor, com sua mônada, com o pior inimigo que você tem vontade de matar, pouco importa, não o faça. Nada faça. Nada diga. Alguns segundos de silêncio, algumas respirações, o olhar. E deixe vir o que vem. Vocês serão, todos, canais da eternidade. E vocês verão que sua vida e a terra inteira mudarão, tão rapidamente como vocês mudam, doravante. E vocês viverão o desaparecimento das convenções arcaicas, patriarcais, em todos os níveis. Mesmo com o irmão, a irmã, o marido ou a mulher, em que lhe pareça que há uma incompreensão, talvez, exacerbada nesse momento. Mesmo se isso deva ir ao extremo, será melhor ir ao extremo no amor do que na recusa do amor. Porque Cristo está aí. E você deve a Ele esse respeito. Assim como Maria estará, em breve, aí, totalmente em você. E Maria é nossa mãe, no sentido mais nobre. Ela nos deu não a vida da alma, mas a possibilidade de experimentar uma esfera específica, mesmo se tenha sido, digamos, confinada. Você vê? Pense em qualquer situação. Pense, também, desde amanhã ao acordar, qualquer que seja seu estado, quer você tenha transpirado toda a noite, quer tenha os pés em fogo, quer aquele que dorme ao seu lado, você tenha vontade de estrangulá-lo antes que ele acorde. Nada faça. Respire. Não expulse, mesmo, os pensamentos. Não procure o que você vai fazer como gesto, como movimento ou o que você vai dizer. Entre em si. Não é necessário vivê-lo meia hora, caso contrário, você vai desaparecer. Aí, é preciso estar presente.
Mas engaje o processo de desaparecimento pelo silêncio das palavras, pelo silêncio dos pensamentos, pelo silêncio dos gestos, a partir da manhã, ao acordar. Centre-se. Isso não toma uma hora, não é uma oração, isso não toma, como um alinhamento, um número de minutos importante. É instantâneo. E, quanto mais você pensar nisso, mais você se tornar obsessivo em relação a isso, mais você desaparecerá. Isso será, verdadeiramente, evidente a viver, vibração ou não vibração. Se você respeita isso, se faz a experiência disso, constatará, muito rapidamente, que você não poderá mais, jamais, ser como antes. E que a mudança, antes mesmo do apelo de Maria e da ressurreição, você já estará nesse estado. É muito importante. Talvez, não para você. Talvez, não para o outro na relação ou na situação, mas para Cristo e para o conjunto da humanidade, mesmo no outro extremo do planeta. Porque você demonstra, aí, sua verdadeira mestria, que não é um controle, que não é uma necessidade de parecer ou de aparecer ao outro como isso ou aquilo, mas você deixa emergir Cristo. E, aí, as palavras que saem não são mais suas palavras. O olhar que você tem não é mais seu olhar. Faça isso porque, através do que eu acabo de dizer, que é extremamente simples, você tem a possibilidade de levantar o mundo, de fazer afundar uma montanha, de parar a chuva. Não para mostrar um poder ou para manifestar um poder. Porque você encarna o Verbo. E o Verbo não é, unicamente, a palavra, o Verbo Criador é o conjunto de seu corpo aqui presente, ao mesmo tempo no corpo físico, nos cásulos de luz e no corpo de existência, sobretudo, que vai dar-lhe a viver isso. Você vê, é muito simples. Não há necessidade de analisar o que quer que seja. Não há necessidade de projetar o que quer que seja, nem de imaginar ou pensar o que quer que seja. E você verá que a comunicação, qualquer que seja, será repleta da essência de Cristo. Você terá se tornado espírito solar, aqui mesmo, antes mesmo que Cristo instale-se, definitivamente. Você vê, isso se torna cada vez mais simples, na condição de vê-lo. É por isso que eu devia vir, para dar-lhes isso antes de amanhã. Porque, amanhã, é um dia no calendário, por toda a parte, que se chama Anunciação. Olhe o que isso quer dizer, a Anunciação. Você verá que é algo de importante. Sobretudo, em relação a tudo que nós temos dito há tantos anos. Aí está o que eu tinha a dizer. Se há questões, unicamente em relação a isso, sobre como fazê-lo, se você tem necessidade de outras respostas, então, eu os escuto. Se está claro, é simples. Bem, nós fazemos a mesma coisa para saudar-nos. Imediatamente, aí, agora. Calamo-nos. Não se tem pensamentos. Estamos confortáveis. Você pode decidir, a qualquer momento, abrindo os olhos, olhar quem você quiser. Ir apertar uma mão. Tomar nos braços alguém. Deixar fazer o que vai sair, naquele momento. No aqui e agora. Mas, também, sobretudo, na espontaneidade da transparência total. A pessoa não está mais, o que sai é o verbo, quer esse verbo manifeste-se pelo gesto, pelo olhar ou algumas palavras. Nós o fazemos agora. Silêncio. Queridos irmãos e irmãs, vou deixá-los agora entre vocês. Nós continuamos aí, é claro, mas vou deixá-los viver o que eu acabo de dizer. Eu os abraço. Não todos, caso contrário, isso vai tomar demasiado tempo, mas todos juntos, digamos. Todas as minhas bênçãos, e tentarei, dizem-me não, veremos, eu tentarei dar-lhes um pequeno olá, ainda amanhã, não é? Vocês me dirão como isso aconteceu, a partir de hoje, o que eu acabo de dizer-lhes. Todas as minhas bênçãos em seu coração. Até breve. Mensagem atemporal.